Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos reunidos aqui, ó Pai, na presença santa do Senhor. Queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá, tu nos teres, Senhor, chamados para sermos o teu povo. Pedimos-te perdão das nossas culpas, das nossas iniquidades. Pedimos que o Senhor nos ajude, que nós possamos dizer, como o salmista disse, o Senhor pôs força em nós. Põe força em nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Jesus disse, eu sou o tronco, vós sois as varas. Como a vara de si mesmo não pode produzir frutos se não estiver no tronco, assim vós sem mim nada podeis fazer. Nada podemos. Por isso pedimos ajuda. No nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. Graças a Deus quem nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias 28, do 7 ao 9, né? Graças a Deus quem nos dá a vitória. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que foram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, por aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Podemos assentar. Nós estamos nessa escritura diante do texto da Bíblia, o texto da Bíblia, onde o profeta Jeremias teve aquele encontro com o falso profeta Ananias. Jeremias estava falando pelo Senhor. Era um profeta de Deus, porque um profeta, se ele é de Deus, ele é a boca de Deus. O profeta é a boca de Deus. Se ele está mesmo ungido com o Espírito Santo, ele é a boca de Deus. Então o profeta Jeremias tinha profetizado contra Israel 70 anos de cativeiro, de que seria levado tudo. Israel seria esmiuçada e passaria 70 anos no cativeiro. Se levantou esse outro profeta, dizendo, Deus falou assim, assim disse o Senhor. Não serão 70 anos, mais 2 anos. E Jeremias tinha feito um jugo, uma cadeia de aprisionar todo o pescoço e disse, desta forma irás cativo. Ele foi lá no profeta Jeremias, tirou do pescoço de Jeremias e quebrou. Depois Deus mandou Jeremias fazer um de ferro. E disse, ainda esse ano serão 70, e ainda esse ano você morrerá. E aquele falso profeta morreu. Aí foi onde Jeremias disse, os profetas que vieram antes de mim e de ti desde a antiguidade, não profetizaram bem. Sabe por quê? Porque quando Deus envia um profeta na terra, Deus envia o profeta para a correção do que está errado. Deus envia um profeta para corrigir o povo, para chamar o povo para se alinhar de novo com Deus. Porque Deus é a sua palavra. Então por isso que o profeta, quando vem, Deus não envia um profeta, né? Vai ficar fazendo assim, abençoando o povo, né? Ficar fazendo assim, abençoando o povo. Deus envia um profeta para trazer correção para o povo.
E correção, irmãos, é difícil de ser aceita. Eu fico achando muito bonito hoje. Se em qualquer esquina você vê por aí, eu profetizo a tua prosperidade, eu profetizo a tua bênção, eu profetizo que você vai fazer isso, você vai ser aquilo, eu profetizo a tua bênção, eu profetizo. Só profecia de bênção. Engraçado, o profeta Jeremias disse que o verdadeiro profeta não vem para ficar distribuindo bênção para o povo. O profeta, quando vem, ele vem para chamar o povo para a palavra de Deus, vem para corrigir o povo. Mas esses profetas que ficam abençoando o povo, na realidade, eles dizem que querem a bênção. Que eles ficam profetizando para o povo dar dinheiro para eles. Deus não trabalha dessa maneira. Um profeta mensageiro, quando ele vem com uma mensagem para conduzir o povo de volta à palavra. Aqui no 94, dessa mensagem, um homem correndo da presença do Senhor. Aqui irmão Brando vai dizer que nós estamos sempre querendo fugir das responsabilidades. Tem pessoa que quer fugir de médico. Irmão, se você achar que está com qualquer doença, principalmente se você achar que é uma doença séria, não corra do médico, corra pro médico. Porque a tendência é essa, justamente com medo não vai no médico, e quando vai, já vai para morrer, aí não tem mais jeito. Se você, mas a tendência é sempre a gente a correr, a tendência da gente sempre a fugir. Adão, quando pecou lá no Jardim do Éden, a primeira reação dele foi se esconder de Deus. Então veja, sempre tem sido dessa maneira, tem estado no homem, tem se safado, e se afastado de Deus, desde Adão no Jardim do Éden. Quando Adão estava no Jardim do Éden, quando chegou a responsabilidade de fazer sua escolha, ficaria ele com Deus ou com sua esposa? Ele teve que fazer isso, a responsabilidade dependia dele, ou ele tinha que tomar o que a sua esposa disse, ou o que Deus disse. E quando ele escolheu seguir o caminho da sua esposa, e quando fez isso, então ele perdeu a sua condição original. Então ele perdeu a sua condição. Adão e Eva estavam no paraíso, protegidos sob o véu da santidade de Deus, não podiam ver pecado, é tanto que estavam nus e não sabiam. Mas também era a perfeição em tudo, nada morria, ninguém adoecia. Mas os propósitos de Deus tinham que se cumprir, porque tinha que haver um redentor, tinha que haver um perdido, Adão tinha que cair, tinha que haver um salvador para um perdido, tinha que haver um redentor para salvar a humanidade, que aceitaria o seu plano de redenção. Então teve que acontecer assim. Então Adão ficou por sua esposa. A Bíblia diz, irmãos, Adão não foi enganado. Adão quis ficar com Eva. A Bíblia diz, Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Quem foi enganada foi a mulher. Agora, por que Adão? A religião de justiça e Jeová diz que Adão não tem salvação porque o pecado de Adão foi voluntário, foi consciente. Mas Adão tinha que fazer uma coisa. Adão tinha que ficar pela sua esposa, assim como o Senhor Jesus Cristo ficaria pela sua esposa, que é a sua igreja. Aquilo era um tipo, porque Jesus sendo perfeito, Jesus sendo sem pecado, a Bíblia diz, foi tentado em tudo, porém sem pecado, mas ele não queria apoiou os nossos pecados, não que ele apoiou os pecados da humanidade, mas ele tinha o poder para fazer a compra, e ele quis salvar a nós, aleluia. Ele quis te salvar, ele quis me salvar, aleluia. Ele caiu e trouxe o mundo todo em sujeição à morte, quando ele teve que assumir a responsabilidade.
ou aceitaram uma nova luz que sua esposa havia encontrado, que era contrária. Oh Deus, pense nisso. Deus só lhes tinha dado umas 8 ou 10 palavras para guardarem. Mas daquela árvore vós não comereis. E eles não conseguiram guardar isso. Eles não conseguiram ficar sem comer. Eles não conseguiram obedecer a uma única ordem, vamos dizer assim, um único mandamento. Eles não conseguiram obedecer. Era só isso que eles tinham que guardar. E mesmo, muita palavra, eles a transgrediram. Então Adão teve que encarar. Farei. Eu farei do modo que a minha esposa disse para fazer, ou eu farei o que Deus disse para fazer. E ele saiu com os olhos abertos. Ele teve que assumir a responsabilidade. Isso jogou a raça humana inteira na morte. Foi o primeiro Adão. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. Paulo, aqui ó. É o segundo Adão. Ele veio para jogar a nós na vida. Por isso que a Bíblia diz: todo que crê no Senhor Jesus Cristo recebe o perdão dos pecados. Todo que crê nele recebe a vida eterna. Porque Jesus veio desmanchar a obra de Adão, veio completar a obra de Adão. Adão caiu, mas Jesus veio levar a nós de volta para Deus. Então, eis que veio aquele outro Adão, o qual foi Cristo. Jamais um foi como ele. Aleluia. Irmão, na terra, ninguém foi como Jesus. Basta dizer que a Bíblia diz que ele foi sem pecado. Alguém disse que ele não era Deus. Sua singularidade provou que ele era Deus. Jamais houve uma criatura que viveu como ele. Ele vivia no mundo consigo próprio. Ele nasceu fora do estado do homem natural, pecador. Jesus é o único ser em toda a história da humanidade, irmão, que foi gerado diretamente de Deus. Jesus não foi gerado por sexo. Todos os profetas, todos os que vieram antes de Cristo, Maria foi gerada por sexo. Teve que o pai e a mãe teve relações sexuais para ela nascer. Mas Jesus não. Jesus foi gerado diretamente do céu. Aleluia. Ele vivia no mundo. Ele nasceu fora do estado do homem natural, pecador. Aleluia. É o próprio Criador que se tornou carne. Quem poderia tomar a posição que ele tomou? Quem já chegou a conversar como ele? Quem poderia chegar a dizer as coisas que ele dizia? Quem poderia chegar a fazer as coisas que ele fez? Sua singularidade provou que ele era Deus. Não havia um profeta ou ninguém mais que pudesse fazer o que ele fez, o qual podia chamar os mortos para saírem da sepultura, e quem podia parar os céus e fazer qualquer coisa que quisesse. Ele era Deus. Quem poderia chegar a se colocar em seu lugar? Quem? O que poderia ser ele senão aquele Deus perfeito, imortal, que se tornou carne e habitou entre nós? Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi feito por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem pela força do seu poder. Aleluia, porque Jesus é um com Deus, irmãos. Ele era Deus, um com o Pai. Aleluia. Nada se comparava com ele. Ele vivia no mundo consigo próprio. Jamais alguém falou quando ele abria sua boca, tinha alguma coisa de especial, que era diferente de qualquer outra pessoa. Aleluia. Alguém disse que ele foi apenas um homem comum. Eu desafio isso. Ele era Deus. É isso que ele era. Pois jamais alguém falou como ele. Ninguém poderia falar como ele, porque ele era a própria palavra viva que se tornou carne, a manifestação da plenitude de Deus. A palavra se tornou carne.
Colossenses 2,9, porque em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso que Jesus podia dizer em João 10,30, eu e o Pai somos um. Aleluia. Admito que aqueles profetas tiveram sua mensagem, a mensagem de Cristo. Eles tinham parte. Eles as tinham naquele tempo, eles as têm agora. Mas havia a plenitude da divindade corporalmente manifestada aí. Jesus Cristo, Deus em forma humana. Ele foi aquele que era singular. E ele era aquele que teve de encarar a questão, com todos os seus grandes poderes que ele tinha. Que ele absolutamente poderia ter sido o rei do mundo. Ele será. E ele, para os seus santos, ele é agora. Para quem crê em Jesus Cristo, Jesus é o rei agora. Ele se encontrava lá. Que homem que fosse pobre não tivesse um lugar para reclinar sua cabeça? Jesus disse, as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem, a manifestação de Deus, não tem onde reclinar a cabeça, porque o reino de Jesus não era desse mundo, e o nosso reino não é desse mundo. Ele era tão pobre que não tinha lugar para reclinar a sua cabeça, e que sabia até que um peixe havia engolido uma moeda, quando chegaram para cobrar um imposto. Jesus disse, vai, lança a linha ao mar, lança o anzol ao mar, e pega o peixe e tem uma moeda na boca dele, paga por nós o imposto. Aleluia, Jesus sabia. Irmãos, vamos aqui. Que homem podia tomar aqueles grandes potes de água e transformá-los em vinho, e não ter um lugar para reclinar sua cabeça? Ele teve que encarar as responsabilidades que lhes foram dadas em mãos. Que homem poderia ressuscitar um do sepulcro, depois de 4 dias de estar morto e se decompondo? Está falando de Melquisedeque? Que Melquisedeque é uma manifestação. Isso chama-se, a teologia chama de teofania. É uma manifestação, é um corpo que se manifesta. E depois que essa manifestação, aquele corpo volta a nada. Melquisedeque aparece em Gênesis 14 e abençoa Abraão, quando Abraão voltou da matança dos reis, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E depois, em Hebreus capítulo 7, a Bíblia diz que este Melquisedeque, aqui não está falando de um sacerdote, está falando de um homem. Este Melquisedeque, aí diz, porque este Melquisedeque, aqui está falando do sacerdote ou do homem? Do sacerdócio ou do homem? Este Melquisedeque, de sacerdócio ou de homem aqui? De homem. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e também depois rei de Salém, que é rei de paz. Este Melquisedeque, este homem, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aí diz, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. As pessoas estão tão bitoladas, irmãos, nas suas formas de crer, e sem conhecimento, que não aceita. Eu fui falar para a irmã que Melquisedeque era uma manifestação de Deus. Ela, não, é Jesus. Irmãos, nós temos que crer no que a Bíblia diz. A Bíblia fala que Melquisedeque, a Bíblia diz que Melquisedeque não era simplesmente um homem. Melquisedeque, não teve pai, não teve mãe, nunca nasceu, nunca morreu, nunca teve nenhum parente aqui na terra. Aqui não está falando de sacerdócio, está falando de homem. E depois de Jesus, Deus jurou que Jesus é sacerdote eterno,
segundo a ordem de Melquisedeque. A gente fala uma coisa dessa, pessoa diz que não crê. Não crê porque não conhece a palavra de Deus. Mas veja, Jesus, não poderia ele ter salvado a si mesmo? Claro, ele poderia. Irmão, você já pensou o que é isso? A palavra de Deus tinha que se cumprir. O Cordeiro de Deus tinha que ser sacrificado pelos pecados do mundo. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pecado só era tirado pelo Cordeiro quando o Cordeiro era morto. Mas tinha tanto poder em Jesus, que quando aqueles soldados chegaram no livro de João e perguntaram: quem é Jesus? Ele disse: sou eu. Eles caíram para trás. Parece 2 vezes, né? Se levantaram e perguntaram: quem é Jesus? Nós buscamos a Jesus. Quem é? Sou eu. Aí caíram para trás. E assim mesmo foi preso e foi morto. Tinha tanto poder que bastava ele dizer: sou eu. As pessoas caíam. Mas o poder de Jesus Cristo ele usou para cobrir os nossos pecados, para comprar a nossa salvação. Jesus não queria ficar só, Jesus queria ter um povo com ele. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim. Aleluia. Ele podia ter se salvado. Era a coisa mais fácil. A pessoa desafiaram Jesus: tu és o Filho de Deus? Desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Se fosse a questão, irmão, de querer, só por querer, mas tinha que se cumprir o plano. Jesus estava amando. A Bíblia diz, João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus amou o mundo, amou a nós, a tal ponto que ele pôde dar a sua vida por nós. Aleluia. Aleluia. Ele, claro, ele poderia. Mas se ele tivesse feito isso, ele não teria nos salvado. Que era justamente o que o diabo não queria que Jesus fizesse, era comprar a nossa salvação. Jesus, irmãos, será herdeiro de tudo. O diabo só é uma coisa, é posseiro. O diabo é posseiro. O dono é Jesus. O diabo é posseiro. Um dia o posseiro será desapossado e o verdadeiro dono tomará. Mas o diabo, como posseiro, queria empatar Jesus de fazer a obra da redenção. Queria dar os mundos para Jesus. Queria dar tudo para Jesus antes da hora. Irmãos, nunca queira receber nada antes da hora. Jesus sabia que ia chegar a hora. Vai chegar a hora. A Bíblia diz em Apocalipse: os reinos deste mundo vieram a ser do Cristo de Deus. Aleluia. Ele teve que encarar as responsabilidades. Aleluia. E por causa da sua obediência à palavra, em que a desobediência de Adão, e ele tomou o atalho, o caminho a Tarsis. Aleluia. Que está falando de Jonas, né? Em que a desobediência de Adão, e ele tomou o atalho, o caminho a Tarsis. Fez como Jonas, tomou um atalho. Deus mandou Jonas ir para Nínive, Jonas quis ir para Tarsis. Mas Jesus tomou o caminho de Nínive aos gentios, para tomar para si uma noiva. Estou contente hoje à noite por ele ter feito isso. E nós devemos encarar os fatos que pertencemos a ele, tirar o mundo, amém. Irmão, vamos experimentar o poder de Jesus. Vamos experimentar o gozo de Jesus, a alegria de Jesus. Nós temos que um dia experimentar a paz de Jesus. Jesus, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando você estiver sem paz, lembre-se, Jesus tem paz para te dar. Irmão, o nosso fardo é pesado. Por isso que Jesus disse assim: vinde, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O nosso jugo, o nosso fardo é pesado, o de Jesus é leve. Aleluia. Todo homem teve que encarar isso,
teve uma responsabilidade diante de Deus. Tomamos, por exemplo, Noé. Ele teve. Noé, Moisés, Elias e o resto de toda a era tiveram que encarar a responsabilidade e tiveram que fazê-lo. Mas foi por essa razão que foram enviados na época em que viveram. Aleluia. Veja Noé em sua era científica, como ele teve que encarar uma coisa que sobremaneira não era científica. Ora, não havia uma razão, porque não podia ser não científica. Veja, não foi científica. Melhor dizendo, ora, disseram que ia chover dos céus. Nunca tinha tido chuva na terra dos céus. Até o tempo do dilúvio não tinha tido chuva. Agora, ele teve que encarar isso. Teve que se posicionar pela palavra de Deus. Noé foi considerado louco, irmãos. Aleluia. Deus disse que ia chover. Então, fé sem obras é morta. Se você diz, creio, e não pratica a ação justamente como a mensagem, se você diz, creio nela, não pratica a ação, de que serve isso? Tem que praticar, está vendo? Noé foi trabalhar com seu martelo, construiu uma arca, para confirmar aquilo de que estava falando. E é isso o que também temos que fazer. Temos que ir trabalhar e provar nossa fé pelas nossas obras. Nossas obras provam nossa fé. Moisés teve que provar, e Elias teve que provar. Irmãos, eu acho tão bonito, acho tão lindo a mente carnal, a mente humana lendo a palavra de Deus. O que é um crente cheio de poder, irmão? O que é um crente cheio do poder de Deus? As pessoas pensam que um crente cheio do poder de Deus é um que, se uma pessoa chegar na frente dele e falar assim, sai Satanás, a pessoa cai para colar. Cai diabo, cai para colar. Elias teve que fugir de uma mulher, irmão. Elias, depois de ungido, ter matado 400 profetas de Baal, teve que fugir de uma mulher. O apóstolo Paulo, com poder para cegar incrédulos, com poder para ressuscitar morto, fazer aleijado andar, teve que fugir por cima do muro para não ser preso. O poder de Deus, irmãos, é a força da vida de Deus para a pessoa viver a palavra de Deus. Não é para se mostrar, não é para aparecer, não. Que tinha um cidadão aqui em Sobral que botava o dedo na testa dos outros, derrubava. Claro, a pessoa ficava de pé junto, aí chega assim, empurra assim, cai mesmo. Claro que cai. Ele dizia, aqui tem poder. Irmãos, o único poderoso é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Uma vez um colega meu já andou aqui na igreja. Ele teve na nossa igreja há muitos anos atrás. Um dia ele foi numa igreja lá, chegou lá, chamaram para uma unção lá. E o pastor com o lenço na mão e cantando lá, e pá, jogava o lenço numa, a pessoa caía. Ele ia lá, pegava o lenço, orando, jogava no outro, a pessoa caía. Aí jogaram num amigo dele e ele caiu. Aí ele perguntou, fulano, quando eu jogou o lenço em ti, tu sentiu o quê? Eu não senti nada. E por que tu caiu? Estava todo mundo caindo. Estava todo mundo caindo, eu caí também. Só para não quebrar a regra, irmãos. A palavra de Deus não é brincadeira, não, irmãos. A palavra de Deus tem que ser sentida, tem que ser vivida, tem que ser operada em nós. Então teve que trabalhar por fé. Moisés teve que provar, Moisés teve que fugir também. E Elias teve que provar. Todo profeta em sua era teve que tomar uma posição e encarar estas responsabilidades. Pensou? Por causa do pecado de Jezabel, por causa do pecado de Acabe, Elias disse, não choverá até que eu diga, não cairá chuva do céu até que eu diga. E por 3 anos e meio não choveu. Você sabe qual foi a fama que Elias teve? O perturbador de Israel. Quando Acabe se encontrou com Elias, foi o que disse, és tu o perturbador de Israel?
Mas ela disse: não, mas os teus pecados fizeram perturbação em Israel, trouxeram juízo sobre Israel. Mas muitos deles não fizeram como Jonas. Jonas fugiu, ele correu. Jonas correu, Jonas fugiu, irmão. Aleluia. Muitos não. Note, clama contra ela. Ó, que coisa, aí está, esse é o assunto. Clama contra ela. Essa é a parte da verificação. Volto a afirmar, nunca nenhum profeta na terra enviado por Deus veio para ficar distribuindo bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Claro, aquele que crê no profeta, segundo Crônicas 20:20, crê no Senhor teu Deus e serás abençoado, crê nos seus profetas e serás próspero. Todos os que creem no profeta recebem galardão de profeta, recebem as bênçãos que o profeta. A viúva recebeu o seu filho de volta, a viúva recebeu o azeite da mão de Eliseu, mas o povo de fora recebeu o castigo. O povo de fora, a palavra veio para corrigir a eles, mas a palavra corrige, mas também abençoa. Aleluia. Mas para vir distribuir bênção, não. Vem para chamar para um acerto. Irmãos, você acha? Jesus disse em Mateus 24:24, se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios que se possível for, enganariam até os escolhidos. Nós estamos vivendo numa era que todo mundo está sendo chamado para seguir sinal. Sinal disso, sinal daquilo, sinal de cura, sinal de bênção, sinal de prosperidade. E Jesus disse em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Naquele dia muitos virão e me dirão: Senhor, Senhor, no teu nome nós curamos os enfermos, nós expulsamos os demônios, nós fizemos muitas maravilhas. Jesus não vai dizer que não foi. Jesus dirá simplesmente: nunca vos conheci, obradores de iniquidade. Será que Deus está satisfeito com o mundo religioso hoje? A era de Laodiceia em que nós estamos vivendo, em que a igreja está dizendo: rica sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E o diagnóstico de Deus é: e não sabes que tu és uma desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Irmão, quanto mais milagre uma igreja prega, menos doutrina ela tem. Quanto mais milagre, a maioria das igrejas, mais elas pregam, menos doutrina ela tem, não tem ensinamento. Não tem ensinamento. Estava conversando com a irmã, para Deus é amor. Lá tem ordem, ensinamento não tem não. Lá tem doutrina, ordem. Se fizer isso, apanha assim. Se fizer isso, apanha daquele jeito. Se fizer isso, apanha daquele jeito. É só castigo. Se fizer isso, vai para o banco. Se fizer isso, fica suspenso da comunhão. É só castigo. Doutrina não, irmão. Doutrina é ensinamento. Doutrina é ensinamento. A irmã vai dizer: não, lá não tem ensinamento da palavra, lá só tem bênção e prosperidade. Irmãos, nós temos que ser ensinados na palavra de Deus. Temos que saber o que a palavra de Deus diz. Então veja, apenas vá lá e diga para aquela gente: ei, eu vim me unir a vocês, sabem? Creio que direi a vocês o que farei. Tem uma coisinha aqui que creio que pode fazer, unir todos, e nós vamos fazer isso e aquilo mais. Porém a ordem foi: clama contra ela. Aleluia. Deus vem para a correção daquele que crê. O que crê é corrigido. Quando tem que se clamar contra alguma coisa, agora, ele teve que clamar contra tudo que estava lá. Irmão, Jesus clamou contra tudo. Jesus clamou contra a venda no templo de Deus. Jesus clamou contra o comércio no templo de Deus. Jesus clamou contra os fariseus, chamou eles de hipócritas.
chamou eles de defunto podre e sepulcro limpo. Clamar contra a cidade, clamar contra o trabalho deles, clamar contra a igreja deles, clamar contra os profetas deles, clamar contra os ministros deles, clamar contra os sacerdotes deles, clama contra isso, a coisa toda, clama contra isso. Você clamou contra a sua era, com certeza que clamou contra as igrejas da sua era, mais do que certeza que Moisés clamou contra a sua era, o povo, os sacerdotes, assim por diante. Ele clamou até o deserto, e em toda bifurcação ele clamava, continuamente clamando ao povo. Bifurcação é quando divide em dois caminhos. Nós não podemos deixar de seguir o caminho do Senhor. O Senhor tem um caminho, o caminho do Senhor é a sua palavra. O caminho do Senhor não é o que a igreja ensina, o caminho do Senhor é o que a Bíblia ensina. Elias era muito impopular em seu dia. Elias era impopular, porque clamava contra aquela era, certamente que era. João Batista era muito impopular em sua era, ele clamava contra a sua era, ele disse ao rei, a potestade daquela terra, ele se casou com a esposa de seu irmão, ele teve que pregar sobre esse casamento e divórcio. Certa manhã, assim que clamou contra isso, ele disse, não é lícito que a tenha, custou-lhe a cabeça que foi cortada mais adiante, mas ele clamou e manteve-se em seu posto de dever. Aquilo custou a cabeça de João Batista. Irmãos, será que nós daríamos a nossa cabeça pelo que nós cremos? Será que nós daríamos a nossa cabeça pelo que nós cremos? Um dia uma pessoa falou assim, olha bichinho, quem vai para Sobral é o bispo Dom Aldo. Irmão, se fosse o Dom Aldo, Dom Paulo, o Baldo, o Catebaldo, o Biribaldo, que diferença faz? Se viesse o Papa para cá, que diferença faz? Um dia, nossas igrejas serão fechadas, porque não vão se unir no concílio de igrejas. Um dia nossas igrejas irão se unir. Um dia a besta tomará conta das religiões da terra. E nós temos de estar preparados para isso. Temos de saber isso. Aí, coitado, eu não quero usar, mas eu acho que Dom Aldo nem padre não é mais hoje. Aconteceu um desastre na vida dele, até bati nele, não sei se largou ou está encostado pela igreja aí. Quem é o homem, irmão? Quem é o homem? O homem não é nada. Nós devemos pedir misericórdia ao Senhor. Eu falei que outro dia, hoje você é rico, amanhã pode ser pobre. Hoje você tem um bom emprego, amanhã pode estar desempregado. Hoje você está sadio, amanhã pode estar doente. Hoje você está vivo, amanhã pode estar morto. Temos que clamar ao Senhor por misericórdia, Senhor. Então veja, ele jamais tomou um navio para Tarsis. O irmão Bruno está fazendo um paralelo com Jonas. Deus mandou Jonas ir para Nínive e Jonas foi para Tarsis. Então disse, ele jamais tomou um navio para Tarsis. Bem, concordo com você, Herodes. João Batista, né? Não, Herodes, está tudo bem. Contanto que você pense que ela é uma boa mulher, que ela está sendo boa, esposa para você, siga em frente. Oh, misericórdia, aqueles panos de lavar louça. Veja você, sim, exatamente, toda coisinha. Ora, não é nada mais do que aquilo com que se limpa pratos sujos. Mas note, João não foi desse jeito. João não pregou a palavra com medo. Coitado do pastor que prega a palavra com medo, irmão. Coitado. Ele encarou direto, ele disse, não te é lícito que você atenda. Sim, Senhor. E se colocou contra isso. Chamou errado de errado. Eles nunca correram. João não. Firmaram-se e encararam os fatos. Moisés tentou correr uma vez, como Jonas, mas Deus o trouxe de volta. Muitos deles tentaram escapar, eles começavam. Mas veja, se Deus o chamou e você tem certeza que Deus está na mensagem, não tem nada que vá fazê-lo voltar.
Aleluia! Irmão, Deus está nessa mensagem. Aleluia! Nada vai fazer você voltar. Não fez Jonas voltar. Não, Senhor. Amós de outrora clamou, disse: bramiu o leão, quem não temerá? E falou Deus, quem não profetizará? Quem não profetizará? Quando se vê Deus falar e dizer que certa coisa acontecerá, e aí está. Um leão brama, todo mundo tem medo. Sim, Senhor. Se você já ouviu um bramir na selva, bramir na selva, aí se o cabra for medroso, se cair um galho, o cabra diz: é um leão, é uma onça. Pode-se ouvir estes por aqui miando nestas jaulas, esses leões amansados, mas você deve ouvir um de verdade selvagem bramir uma vez. Pedrinhas caem do morro a 500 jardas de distância. Quero ver como que aquele ronco sai daqueles pulmões, e ele joga sua cabeça para baixo, joga aquele pelo para cima. Nunca ouvi nada como um canhão explodindo, quando ele volta aquele grande bramido em seus pulmões. Quem não poderia ter medo? Dizem que se um leão matar uma pessoa, ela não sente dor. E já teve um homem de Deus que já deu testemunho disso. Foi o David Livingstone. Livingstone quer dizer pedra vivente. Olha o nome do homem. Davi, pedra vivente. Pedra viva. E na África um leão atacou ele. Ele disse que quando o leão pegou, ele não sentiu nada. Ele ficou todo dormente, não sentiu nada. Ele foi salvo porque outras pessoas atiraram no leão e o leão soltou ele. Mas ele disse que não sentiu nada. Quando o leão bramiu, disse que ele ficou totalmente anestesiado. Se tivesse sido comido, não tinha sentido nada. Ele a mata de susto antes de chegar nela. Veja, não se nota. Ele assusta com aquele grande bramido feroz. E eis que num segundo está em cima da pessoa. Ele disse: bramiu o leão, quem não temerá? Aleluia. Deus sempre usa o natural para tipificar o espiritual. Isso é uma parábola, uma comparação. O profeta falou: bramiu o leão, quem não temerá? E se Deus falar, aleluia. E falou Deus, quem não profetizará? Quando você vê Deus fazer algo, você diz: eu posso não ser profeta. Jonas disse: eu posso não ser profeta ou filho de profeta, mas falou Deus, quem não profetizará? Eu posso não ser profeta, eu posso não ser isto ou aquilo, mas quando vejo Deus fazer qualquer coisa e vejo aquilo na palavra, e Ele prometeu, quem pode se calar e ficar quieto? Claro que Ele fez isso. Tampouco podemos nos esconder atrás de credos e de todas essas confraternizações aqui, e ir lá para Tarsis. Tarsis é um caminho fácil. Tarsis é um caminho fácil, irmão. A palavra de Deus é um caminho difícil. Jesus disse: a porta é estreita, o caminho é pedregoso, a porta estreita são poucos que entram por ela. Já a porta que conduz à perdição é larga e espaçoso. Mas muitos, como Adão, fazem a mesma coisa. Tentam fazer um substituto de alguma maneira. Tentam encontrar um caminho de saída e fazer um substituto para encararem a Deus. Irmãos, a primeira coisa que Adão viu foi que estava nu. O que ele quis fazer? Uma roupa. Quis fazer uma roupa. Tem muita gente que não sabe disso, mas religião quer dizer religar. Quer dizer cobertura. Vem do latim religare. Quer dizer cobertura. Adão tinha perdido a cobertura, que ele sabia que estava nu, ele queria se vestir diante de Deus. Mas a vestimenta, a religião, tem que ser a que Deus dá, e não a que o homem dá. Aleluia. Aleluia. Depois de saber estar errado, encarou a verdade e seguiu com sua esposa e fez exatamente o que Deus lhe disse para não fazer. Ele seguiu adiante e fez aquilo. Mesmo assim, então encontrou-se nu, ela e ele, ambos, no jardim do Éden. Seus olhos se abriram. Eles conheceram o que era certo e errado. Então ele tentou encontrar um substituto para com isso cobrir-se um pouco. A pessoa tenta se cobrir com tanta coisa, irmão. Com reza,
com oração, com vela. Irmãos, a cobertura que Deus quer de nós, para nós, é a sua palavra. A Bíblia diz: todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados. Por isso, quando aqueles homens perguntaram em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que faremos para ser salvos? E Pedro, cheio do Espírito Santo, deu a cobertura, disse: arrependei-vos e sejais batizados no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nada mais perdoa pecado, só Jesus perdoa pecado. Agora é mais ou menos desse jeito que fazemos hoje, uma desculpa. É sempre uma desculpa. Bem, vou lhe dizer, se fosse aqui, ou se fosse isto. Está vendo? Mas você deve encarar isso. Onde nós vamos passar a eternidade. Onde nós vamos passar a eternidade, isso tem que ser encarado. A responsabilidade maior, onde nós vamos passar a eternidade. Está vendo? Mas você deve, ou é certo ou é errado. E se for certo, fiquemos ao lado disso. Aleluia. Se for errado, afaste-se disso. Só isso. Descubra o que é certo. Você não vai querer esperar mais. Descobramos o que é a verdade e o que é certo e fiquemos com isso. Sabemos que isso é a verdade. Aleluia. Aleluia. Vamos parar por aqui. Irmãos, nós não pregamos religião. Nós pregamos a palavra de Deus. Nós não temos doutrina. Doutrina quem tem é a Bíblia. Aleluia. Em todas as eras, Deus tem enviado um mensageiro com uma mensagem. E aqui nós cremos que Deus enviou um mensageiro com uma mensagem. Essa mensagem vem para preparar a igreja para o arrebatamento. O Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O alarido é uma mensagem proclamando: eis o noivo sairá ao encontro. É uma mensagem de preparação. Amém? Vamos ficar de pé? Mano Nato, orando aqui. Vamos agradecer aí, né? Da irmã da Adriana também. Ah, tua esposa? Ah, tu que é a irmã, né? Ah, tá aí, tu é a esposa do... Tu que é a esposa, né? Ah, do Gleidiano, né? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por ter chegado aqui na sua casa, para estar junto com esses irmãos aqui, Senhor, em torno da sua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado pela sua palavra, Senhor Deus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus. Aleluia. Estamos aqui nesta noite para agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, pela nossa saúde, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem dado para nós, pelo pastor que o Senhor tem dado para nós, Senhor Deus. Tudo é nosso, Senhor. Paulo disse que tudo é nosso, Senhor Deus. O pastor é nosso também. Nós oramos pelo pastor, nós oramos pela igreja, nós oramos pela tua palavra, Senhor Deus, que está nos teus filhos, Senhor Deus. Ajuda os teus filhos, Senhor Deus. Ajuda nós a ir até o final, Senhor Deus. Usa de misericórdia, Senhor Deus. Não deixa eu cair, não deixa os teus filhos cair, Senhor Deus. Mas segura nós, Senhor Deus, nas tuas mãos poderosas. Em nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco e nos traz outra vez aqui de novo, se o Senhor nos permitir, para ouvir a tua bendita palavra que nos faz tão bem, que nos traz saúde, Senhor Deus. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, damos graça. Amém, Senhor Jesus.